Oi pessoal, tudo bem? Espero que sim. Esse vídeo de hoje eu resolvi gravar, na verdade, dando dicas de estudo para vocês, dando dicas de estudo geral e principalmente para a ANAC, que é a provinha que a gente tem que fazer para poder se tornar comissário de voo. Nossa, mas para que um vídeo só falando sobre estudo? Na verdade, sim. Algo que eu tenho a dizer que é muito importante. Se você escolheu essa profissão, se você escolheu seguir como comissário, o estudo vai ser algo muito recorrente na sua vida daqui para frente, porque a gente tem que estudar para passar no curso, tem que estudar para passar na ANAC, tem que estudar para fazer seleção. Sim, na seleção eles pedem conhecimento específico sobre o curso também, algumas empresas pedem. Para fazer o cheque quando você entra na empresa, aliás, para poder ser habilitado a voar, você tem que fazer provinhas. Então, assim, o estudo vai ser algo essencial. E mesmo que você não goste, vai ser algo que você vai ter que pegar hábito daqui para frente. Então, são dicas que podem ser úteis de repente para quem precisar, tá bom? Primeira dica que eu dou. Meu vídeo tá caindo, gente. Peraí. Não caia, você foi caro. Pronto. Primeira dica que eu dou, gente. Procure um lugar calmo para estudar. Principalmente quando vocês forem estudar as matérias do curso, assim, do bloco. Eu costumava ir para lugares um pouco mais tranquilos. Até porque a minha casa tinha aqueles barulhos de vizinho, cachorro latindo, criança. Não me ajudava muito a concentrar, então eu procurava sempre um lugar um pouco mais tranquilo. Façam isso também. Para quem mora em cidade grande, geralmente tem bibliotecas ou tem locais que podem ser mais fáceis de você encontrar e que te possibilitam um pouquinho mais de concentração ou um pouco mais de conforto. Aqui em São Paulo eu costumava muito ir ali no Centro Cultural Vergueiro. É um local que tem biblioteca, tem um espaço próprio, assim, com algumas mesinhas, tem tomada, tem Wi-Fi. Então, para quem quer ir lá para ficar num lugar tranquilo e que tem outras pessoas também com o mesmo propósito de estudar, lá é um lugar legal. E toda cidade tem biblioteca, quer dizer, toda não, né? Mas muitas cidades têm biblioteca ou tem algum lugar que possibilita essa paz que você vai estudar. Então tenta procurar um lugar assim que não fique com tanto barulho de fundo, que é melhor para você se concentrar. Então eu altamente recomendo. Essas dicas de estudo que eu dou aqui, elas na verdade elas são universais, porque cada um tem uma forma de aprendizado. Tem gente que é mais visual, tem gente que é mais auditiva. Eu vou dar algumas dicas que foram muito boas para mim, mas que podem não funcionar tão bem para você. Tá? Mas só para deixar claro que para mim funcionou muito bem. Existem outras formas também que as pessoas costumam usar, essas aqui funcionaram muito bem para mim. Primeira dica que eu dou: todo dia, depois da aula que você que você tiver alguma aula nova, chega em casa e faça um resuminho do assunto que você viu. Por que fazer um resuminho? Aquilo vai meio que já te treinando, deixando na sua mente, quando você para escrever ou fazer um resumo daquele tema, você já vai treinando um pouco mais para estudar sobre aquilo, fica mais fácil para você ver depois. É algo que eu sempre fiz, eu inclusive comprava aquelas fichinhas pautadas que tem em praticamente qualquer papelaria e fazia um resumo ali. Eu usava aquilo para duas finalidades, tanto para fazer um resumo quanto para deixar perguntas e respostas também. Eu deixava a pergunta de um lado e a resposta de outro lado. Cada pessoa usa de um jeito, eu fazia dessas duas formas aqui. Claro que você não vai colocar a matéria toda nessas fichinhas pautadas, mas você pode colocar algumas coisinhas e que de vez em quando você estiver no ônibus ou que você estiver de férias no fim de semana, você dá uma olhadinha e já deixa sua cabeça mais fresca. Essas são as fichinhas que eu tinha, por exemplo, ó. Elas são bem pequenininhas, tem vários tamanhos. Você encontra em qualquer papelaria e você pode fazer um resumo, cabe bastante coisa aqui, como vocês podem ver tem várias linhas. Eu usava algumas delas para fazer essa maiorzinha, para fazer um resumo, e uma menor que eu botava perguntas e respostas, cada uma de um lado. Então, vocês podem colocar como foi melhor para vocês, tá? É uma dica que eu dou. E eu usava também isso daqui. Alguns assuntos que eu tinha mais dificuldade eu colocava, realmente escrevia qual que era a minha dificuldade aqui e deixava colado literalmente perto da minha cama. Toda vez que eu ia dormir eu dava uma olhada para aquilo para não esquecer. Para mim funcionava muito bem também. Outra coisa que vocês podem usar que é muito útil são resumos em áudio. Para mim fazer o próprio resumo não funcionava muito bem. Eu falando, eu escrevendo o resumo, para mim era muito melhor. Agora, quando eu falava e gravava para eu ouvir depois, para mim não tinha muita função. Agora, quando eu tinha uma aula
no próprio curso de comissário, que era uma aula resumo, uma aula antes da prova, por exemplo, eu sempre gravava ela em áudio e depois ficava ouvindo, ou no ônibus, ou quando eu precisava estudar aquela matéria. Tem outra coisa que eu precisava falar também sobre a didática do curso. Vocês vão encontrar todo tipo de professor, todo tipo de instrutor. Tem matérias que vocês vão ter mais facilidade e outras mais dificuldade para aprender. Eu particularmente tive muita dificuldade com o bloco 2, que é aquele de regulamentação do aeronáutico. E eu praticamente tive que reestudar ele em todo em casa e fazer alguns resumos próprios. Quem precisar ou tiver alguma dificuldade, de repente, eu recomendo o canal do Douglas Santarelli, que tem aqui no YouTube. Ele tem praticamente todas as matérias do bloco 2, do bloco 4, ele tem alguns resuminhos. Tem vários capítulos dele divididos em vídeos no YouTube e ele tem uma didática excelente. Para mim, funcionou muito bem. Toda matéria que eu não sabia direito, que eu não adquiria aquele conhecimento tão bom na aula, além de estudar em casa, eu dava uma olhadinha nos vídeos dele do YouTube. E me ajudaram a estudar de uma forma muito mais fácil. Eu vou colocar o linkzinho na descrição do meu vídeo, para, se você tiver alguma dificuldade, dar uma conferida no canal dele, que eu recomendo bastante. Outra dica que eu dou para vocês: simulados. Tem 2 grandes sites que disponibilizam simulados para fazer simulados sobre aviação, que são preparatórios para a provinha da ANAC. Eles são o Piloto Brasil e o Piloto Comercial. Os dois, os simulados não são gratuitos, eles são simulados pagos. Se não me engano, você paga R$29 e tem direito a uns 250 simulados, ou R$30, é algo em torno disso. E por que é bom o simulado? Você já vai se treinando, você vai conhecendo também as matérias que você tem mais facilidade e que tem mais dificuldade. Isso é muito bom para a hora que você for estudar. Até porque você vai estudar durante um bom tempo. Acabou o curso, você ainda vai estudar para fazer a provinha da ANAC. Acabou a provinha da ANAC, você vai estudar para fazer seleção. E uma boa forma de você treinar os assuntos que você tem facilidade ou não é fazendo simulados online. E esses 2 sites têm simulados muito bons. Eu acabei assinando os 2, porque eu queria deixar minha mente bem treinada e eles têm questões que são diferentes. Eles não se repetem tanto nesses 2 sites. Então, quem puder, não é tão caro assim e vale a pena ficar treinando a mente. Todos os dias eu fazia simulado durante esse período, então eu acho que vale a pena. Se você puder, é um bom investimento, sem dúvida. Eu vou colocar embaixo do meu vídeo também algumas questões que tem gratuitas na internet. Na verdade, se você digitar no Google, questões gratuitas para a provinha da ANAC, para comissários, você vai ver que tem umas apresentações de PPT com um monte de questão de cada bloco. Eu vou colocar aqui embaixo também, de repente, para facilitar quem quiser acessar. Por que eu estou falando sobre esses 2 sites aí que são pagos? Na minha banca da ANAC, acredito que metade das questões que caíram eu já tinha visto em algum desses 2 sites, que me ajudou muito, né? Claro que eu tive que estudar também por fora, isso não me dispensou da responsabilidade de ficar estudando sempre, mas tendo questões que eu já vi, que eu já tinha feito antes, eu já estava muito mais treinado, então eu não ficava perdendo tempo pensando naquela questão ou resolvendo aquilo, foi muito mais tranquilo para mim. Depois que você finaliza o seu curso, você passou, está todo feliz, falta agora você marcar sua provinha da ANAC. Primeira dica que eu dou: assim que você sair do curso, já marca sua prova da ANAC, porque tem muita gente que não marca, que esquece, deixa pra lá e simplesmente deixa pra lá. Então, assim que sair do curso, já marca sua provinha da ANAC. Eu lembro que eu finalizei o meu curso no dia 2 de abril, a ANAC ela tem um prazo que eles têm para poder cadastrar o seu nome lá no site, e a partir desse tempo, quando eles disponibilizam o seu nome no site, você pode agendar a sua prova. São 30 dias úteis que eles têm de prazo. Eu lembro que eu finalizei o meu curso no dia 2 de abril e eu só consegui marcar minha provinha no dia 24 de maio. Quer dizer, foram quase 2 meses aí que eu fiquei esperando. E durante esse tempo eu tive que fazer o quê? Ficar estudando. Só que não dava para eu pegar a apostila é bem grande, vocês vão ver que elas têm um chumaço de páginas assim, ficar lendo todo dia. Até porque como eu já tinha o hábito de ficar estudando sempre, eu ia nas minhas fichinhas pautadas e só no assunto que eu tinha mais dificuldade, fazia um simulado e as questões que eu errava, eu ficava revisando. Então não tem que ficar estudando tudo sempre. Mais uma vez que você está condicionado, né? Eu sempre tive o hábito de estudar, então não foi tão difícil assim. E eu fiz uma excelente prova da ANAC, eu posso dizer que eu consegui uma forma bem efetiva de estudo. Dos 4 blocos, 3 dele eu tirei 10 e o outro eu tirei 9. Então eu consegui resultados muito bons e foram por empenho nesse estudo.
Então, cada um faz da forma que for melhor para você. Essas foram formas que para mim foram muito boas, que funcionaram muito bem. Quem tiver alguma dúvida ou quiser compartilhar a sua própria experiência, pode mandar para mim também nos comentários que eu vou gostar de assistir. Ainda tem muito assunto que eu quero falar nos próximos vídeos, quero falar sobre dicas de como estudar idioma, quero falar sobre seleção, tem um monte de assunto aí. Eu ainda não estruturei bem como é que eu vou fazer isso, mas gostaria de ouvir a opinião de vocês. Quando possível, podem compartilhar comigo que eu vou ficar feliz, tá bom?